Olá, tudo bem? Eu sou a Naná e bora conversar um pouquinho, né? Bom, eu tive consulta, né, esses dias atrás com o doutor Irineu, é, psicólogo, tá? Eu sempre confundo psicólogo e psiquiatra. Eu fico pensando, é psicólogo, psiquiatra. Ai, ai, doideira da minha cabeça, né? Então, eu estou muito feliz, né? Que, bom, graças a Deus, tô tendo de uma a duas crises por mês só. E, bom, isso vai melhorar logo, né? Tô trabalhando bastante. é, Fiz, né? Essa blusa é a primeira aparição minha usando ela. Ó, que chique, né? Aí eu gostei bastante dessa parte assim, né? Ficou muito bonitinha. É bem delicada a blusa, bem fresquinha. Vai dar para mim usar uma blusinha no verão, né? Porque eu pensei, eu tenho que fazer uma blusa o mais fresquinho possível, né? Para mim poder usar no verão. Porque às vezes eu quero usar uma blusa de crochê, mas tem que colocar alguma coisa, uma peça por baixo, né? Aí fica muito quente, porque o verão daqui é bem quente mesmo, né? Você imagina o calorão lá da Bahia, lá do norte, nordeste, usar uma roupa em cima da outra, nossa, né? Você morre de calor. E aí você sai, você ainda tem que usar máscara e tal. Nossa, fica muito quente, né? Aí fica toda hora, eu fico, ai, calor. Aí não adianta nada eu fazer isso, né? Ou usar a máscara aqui abaixo do nariz. Nem pode, né? É bom, o inverno me traz bastante alergia, né? Eu tô com a garganta meio coçando, tossindo algumas vezes, né? Garganta seca. E meu olho ruim. E ontem eu fiquei com o cotovelo doendo, aí eu coloquei um emplasto aqui. Mesmo assim, eu continuei trabalhando. Eu tô fazendo uma outra blusinha, né? Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo uma outra blusinha. É, eu tô fazendo bem devagar. Vai demorar pra caramba. E depois daquela ali, ainda tem mais uma outra pra fazer, que é pedido desde o ano passado, que eu prometi pra Valéria que eu iria fazer uma blusa pra ela. E eu tô meio que bolando a blusa dela, porque ela me mandou uma foto de uma blusa em tricô e ela falou pra mim, tipo, me virar, né, pra fazer do jeito que eu acho que eu devo fazer. Ela só falou que a manga tinha que ser bem larga. Aí eu tô bolando um modelinho simples, fácil, só que ao invés de redondo aqui, eu tô pensando em fazer quadradinho, né? Diferente também, porque normalmente eu só faço redondo, redondo, redondo. Então eu quero fazer uma coisa diferente também, né? E fácil, né? Que todo mundo consiga fazer, né? Tudo bem certinho, tá bom? Mas logicamente que eu tô indo bem devagar, fazendo devagar, porque esses dias o meu olho está demais, né? Ele fica criando película, né? Para enxergar tá meio difícil, mas a gente está fazendo bem devagarzinho. Então, enquanto a minha consulta, eu falei para ele, né, que eu tô bem, né? Falei dos meus problemas fora a crise, né? Outros problemas de saúde também, né? Que é meio complicado, mas, né?
a gente tem que continuar tentando, né, e tal. E vim falar também sobre uma coisa que eu tava pensando, né? Tava pensando hoje mesmo, agora há pouco, eu tava pensando. É, quando alguém, ou tipo, alguém já falou pra você, seja qualquer profissão que você tenha, né? Até dona de casa, qualquer coisa assim, fazer mais, né? Fazer mais, quer dizer, além daquilo que você faz, alguém já te pediu para fazer mais e mais e mais e mais, né? Tipo, não pedindo, mas mandando. Então, aí eu pensei, falei assim, muitas pessoas falam para mim, né? Faz mais, faz mais, faz mais, né? E tem hora que isso acaba estressando demais, né? Estressa muito isso. Porque você, além daquilo que você faz, e ninguém sabe como é, só sabe quem lida com isso, né? Quem trabalha com isso, sabe como é difícil. Então, é estressante para nós, bastante, né? Mas alguém já pediu para você fazer mais e mais e mais e mais, mandando você fazer? Eu acho que não, né? Eu acho que tipo assim, por exemplo, uma pessoa, ela, né, tem um trabalho dela. Ela é secretária, alguma coisa assim, né? Então, ela só faz aquilo que ela está acostumada a fazer, né? Que ela aprendeu a fazer ali. Ela não faz mais nada além daquilo, né? Quer dizer, não evolui, né? E agora tem serviço, tem trabalho que a gente faz que precisa de cada vez mais você aprender mais e mais e mais e mais. Tipo, um médico, um advogado, né? Precisa todo dia aprender alguma coisa. Professora, né? Então, é porque no meu caso, eu nunca vi, no meu caso, né? Nunca vi uma professora errar ao escrever alguma coisa assim, uma coisa muito absurda, né? Logicamente que às vezes ela tá voada, ela esquece de colocar um ponto final, ou uma vírgula, ou esquece até de colocar um tiozinho ali, né? E tal. Mas não assim, que ela escreva sempre aquela mesma palavra errada, né? Nunca vi. Mas logicamente que tem, existe, né? Eu já li uma carta de uma professora que ela era lá da Bahia, amiga da minha ex-sogra, né? Ela mandava carta. Aí a minha ex-sogra não sabia ler e eu lia para ela. Nossa, eu ficava passada. Eu ficava passada, eu ficava, que é isso? Eu, eu que nem tenho estudo praticamente, eu sei escrever melhor do que isso. Meu Deus do céu, quanto erro de português eu ficava, né, pirada com aquilo. Então, quer dizer, todo mundo se esforça, né, é, conforme, conforme vai sua profissão. Agora, por exemplo, se um médico, ele tá ali, né, só naquilo, né, ele não evolui. O que que acontece? Ele nunca vai ser um ótimo profissional, não é verdade? Porque ele só fica naquela coisa, né? Sempre ali.
Então ele não faz nada para melhorar. Logicamente que ele nunca vai ser um ótimo profissional. Agora, se uma outra pessoa olha para ele e fala, poxa vida, por que ele é assim e tal? Não, não tem que falar, né? O que que a pessoa tem que fazer? Ela não tem que falar nada, né? Ela só tem que falar para ela mesma, eu vou ser melhor, né? Eu vou fazer mais, né? Eu vou fazer mais para ser melhor do que a pessoa, né? Mas nunca ficar lá fuxicando com os outros, isso é ridículo, nossa. A coisa mais ridícula que tem, que eu odeio, não suporto, é em sabe? Fofoquinha. Nossa, eu não suporto. Eu nunca gostei disso. Fofoquinha desse tipo, sabe? Quando eu falo assim para minhas amigas, ah, vamos, bora fofocar? Quando eu falo bora fofocar, no meu caso, é eu falar de mim, né? Ou saber dela, como é que ela tá e tal, mas nunca colocar outra pessoa ali no meio. Quando eu coloco outra pessoa ali no meio, eu não tô fofocando, eu tô falando a verdade, não tô aumentando nem diminuindo, eu tô comentando sobre a pessoa, né? Agora, esse negócio de, ah, fulano que fez isso, fulano que fez aquilo, que fez não sei o quê, que não sei o quê, só fala mal, 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 mal. Isso eu nunca fiz, né? A gente não faz isso, porque é errado, né? E ainda mais ficar aumentando as coisas, nossa. Então, quer dizer, uma fofoca pode gerar uma intriga bem grande. Agora, um comentário é diferente, né? De fofoca. Quando é fofoca é porque, né? Tá falando mentiras, né? E tá aumentando a história. Mas isso daí para mim é uma fofoca. Agora, quando você tá comentando sobre a pessoa, né? E tal, que você acha errado que ela fez alguma coisa, aí no caso você tá falando o que aconteceu mesmo, né? A realidade, né? Você não tá aumentando nada, né? É mais fácil você diminuir do que aumentar, né? Então, tipo assim, o que eu quero dizer tudo, né? O resumo é tipo assim, se eu faço coisas pequenas, né? Por exemplo, uma amostra de ponto pequeno. Se eu faço um motivo pequenininho, né? Se eu faço uma blusa pequena, né? Tal, você não precisa falar para mim, você deveria fazer isso, isso, isso. Não, você não tem que mandar em mim, né? E você não tem que mandar em ninguém. É só você pegar, se esforçar e fazer do jeito que você quiser, né? Uma peça maior, que dê para você ver melhor, que seja um ponto pequenininho que eu fiz, você faz em dobro, aí você vê como é que ficou. A blusa que eu fiz tão pequenininha, você faz o teu tamanho, né? Sempre medindo, sempre falo, mede, mede, veste, veste, como é que ficou? Porque senão você não sabe como é que vai ficar, né? Essa blusa aqui eu fiz e fiquei pensando como é que eu deveria fazer e tal, não sei o quê. E acabou ficando bom, né? Por quê? Porque você tem que medir, você tem que vestir, você tem que, né, fazer todos esses procedimentos para você passar uma coisa certa para outra pessoa, né? Então não vai ser para uma, mas sim para várias pessoas, né? Então tudo aquilo que você faz de pouco, você tenta aumentar, né? Para valorizar.
E tentar ensinar as pessoas, as outras pessoas, as coisas que você sabe para outras pessoas, para ela crescer também junto, né? Mesmo que ela fique melhor que você não tem que sentir inveja, né? Porque eu, por exemplo, eu vejo muitas pessoas fazendo várias coisas que eu não sei fazer, mas eu não sinto inveja. Para que que eu vou sentir inveja, né? Eu falo assim, não, aquilo ela é boa naquilo, né? Por exemplo, pessoas que faz amigurumi. Amigurumi é japonês. Eu deveria fazer? Não, não é só porque eu sou descendente que eu tenho que fazer amigurumi, né? Eu gosto de fazer vestuários. Adoro, né? Fazer vestuários, fazer coisinhas. Quando é amigurumi, eu fazer uma bolsinha, um chapeuzinho, um vestidinho, essas coisinhas assim eu gosto. Agora eu fazer um bichinho, uma bonequinha, essas coisas eu não gosto, né? Por quê? Porque eu não gosto de ficar contando. Ficar contando. Amigurumi tem que estar sempre contando ali. Contando carreira, contando ponto, isso, aquilo. Por isso que eu não faço, né, amigurumi. Então, se você é boa em fazer alguma coisa, se você ensinar outra pessoa e ela conseguir fazer e ela se especializar, né, naquilo que você ensinou e muito mais, é porque ela se esforçou. Você tem que ter orgulho daquilo, como eu tenho orgulho. Quando eu ensino alguma coisa e a pessoa aprende, eu fico hiper orgulhosa. Isso daí traz felicidade pra gente, né? Bem, não é ao contrário, né? Que eu vou sentir inveja. Poxa, ela fez e o dela ficou mais bonito. Não, de jeito nenhum, né? Então, eu acho que é isso também que falta no ser humano. Ele não pensar, tipo assim, ah, por que que ela não fez mais, né? Mas vai lá e faz, sem reclamar. Não precisa reclamar, não precisa xingar, não precisa ofender, não precisa fazer nada. Vai lá e faz, né? E é isso que eu quis falar para vocês, né, hoje, porque é nisso que eu pensei, né? Hoje eu tô fazendo pouco, amanhã eu posso fazer mais, né? E assim por diante, né? Hoje eu não posso estar comprando várias coisas, mas amanhã eu posso, né? Se eu maltratar uma pessoa hoje, amanhã eu posso precisar dela. Então é tudo nisso que a gente tem que pensar. Hoje eu não sei quase nada, amanhã eu já sei muita coisa, né? E assim segue a vida, né? Sempre aprendendo. A gente nunca pode ficar parada no mesmo lugar. Se você que faz todos os dias a mesma coisa, tenta pensar em algo, né, para ficar diferente, né? Senão aquilo acaba enlouquecendo. Todo dia a mesma coisa, todo dia. Você não é um robô, né? Então tenta ser diferente. Tenta aprender coisas diferentes. Enquanto você está parada ali, você pode estar estudando, né? Você pode estar lendo alguma coisa muito boa, interessante para você, né? E é isso, o recadinho de hoje, ok? E não esqueça de se inscrever no meu canal. Gente do céu, 72 pessoas. Quer dizer, 70, né? Porque duas sou eu, tá? Não aumentou muito da última vez. Quer dizer, das outras vezes que eu pedi, né? Então, bora lá se inscrever no meu canal e vamos chegar nesse 1000, porque esse 1000 aí vai demorar, acho que uns 50 anos. Espero que eu esteja viva até lá, né? Mas não pode. Tem que ser antes, tá? Antes de eu morrer, ok? Combinado? Então é isso. Um beijo
Fica com Deus e até a próxima. Tchau.